Olá! Nesse vídeo vamos trabalhar com análise de função e obtenção de raízes. A primeira coisa a se fazer, se ter em mente, é primeiro estudar a função. Eu vou trabalhar aqui com uma função x² menos x menos 2. Nós fizemos aqui um arquivo chamado funcão, f, e dentro dele tem aqui uma função chamada funcão, f. Eu sugiro, não é necessário, mas eu aconselho fortemente, aqui, o arquivo gerado.m tem o mesmo nome da função gerada. A gente criou aqui então function retval é o valor que vai ser retornado, o nome da função, recebe um parâmetro x e o retorno vai ser obtido através de pegar o valor de x, elevar ao cubo menos x, menos o próprio x, menos 1. Como x pode ser um vetor, eu vou passar um vetor de valores e quero obter um vetor de resultados, eu vou chamar aqui x.chapéu, porque dessa maneira, com esse ponto, eu estou indicando que eu quero elevar ao cubo não o vetor x, mas cada um dos coeficientes de x, depois subtrair do próprio x, depois subtrair de 2. Bom, a primeira coisa a se fazer é, vou plotar essa função. Essa função, ela pode receber qualquer valor de x? A princípio, sim. Então, eu posso obter aqui, eu posso gerar aqui valores arbitrários. Eu posso virar aqui, podia chamar de x ou posso chamar de a. Vamos de a. A recebe menos 10 até 10. Eu vou gerar um vetor com valores variando de menos 10 até 10. E aí, eu vou gerar aqui agora um vetor de valores y, como sendo, meu arquivo se chama funcão f. Então, vai ser funcão f e vai receber meu vetor a. Pronto, gerei os valores de x e y. Eu estou falando x para que vocês não confundam aqui com esse x, né? Essa variável aqui em nada tem a ver com a variável que eu gerei aqui. Eu criei uma variável a e passei como parâmetro. E aqui dentro ela vai ser tratada como x. Né? Isso aqui tem a ver com programação de computadores, né? Programação de computadores 1 ou algoritmos de estruturas de dados 1. Eu não vou entrar nesses detalhes. O fato é que eu gerei aqui um vetor, chamei de a, com vários valores, passei para essa função e essa função me devolve um vetor com os valores de y correspondentes à aplicação desse valor aqui em x³ menos x menos 2, isso aqui x³ menos x menos 2 e assim por diante. Bom, de posse dos valores dessa primeira dimensão e dessa segunda dimensão, eu posso plotar meu gráfico. Plot, eu chamei aqui de a e aqui eu chamei de y. Vou plotar e obter a curva como está aqui. Bom, se eu estou falando, vou pedir aqui a malha, no grid. Se eu estou falando de valores de x, eu quero obter a raiz. O que é a raiz? A raiz são aqueles valores de x que fazem com que y seja, ou f de x seja igual a zero. Então, certamente, como a função é contínua, eu tenho raiz nessa região aqui. Ó. A raiz está em algum lugar nessa região. Ok? Aqui, ó. Em particular, a raiz está aqui, ó, entre 1 e 2. Né? Alguma coisa entre 1 e 2. Muito bem. Então, se eu achei o intervalo onde há a raiz, e eu posso melhorar esse gráfico aqui, eu posso gerar aqui agora, vou gerar novamente, só que ao invés de pular de 1 em 1, eu vou fazer saltos de 0.01. E eu vou pedir para não plotar, porque senão vai encher minha tela aqui. Então, eu gerei novamente uma dimensão, vou gerar novamente a segunda dimensão. E para recuperar os comandos antigos, basta apertar a setinha para cima, né? Ele vai recuperando os comandos antigos. Vou plotar aqui a minha curva e vou pedir o grid. Muito bem. Dessa maneira, eu tenho aqui novamente a curva e agora espero eu que esteja com mais detalhes do que estava antes. Né? Então, olha só. Como nós dizíamos aqui, ó, entre 1 e 2 há uma raiz, agora ficou mais evidente que ela está perto de 1,5. É alguma coisa próximo de 1,5, entre 1,4
e 1,6. Muito bem. Dessa maneira, nós podemos, de posse desse intervalo, nós podemos aplicar o método, por exemplo, da bisseção. Em que consiste o método da bisseção? O método da bisseção recebe a função f, recebe o intervalo a, b e recebe uma precisão. Se a função trocar de sinal entre a e b, ele vai proceder aos cálculos. Essa função bisseção implementada, ela foi detalhada em uma aula anterior. Eu não vou me ater aqui, vou passar mais rapidamente, mas eu quero só explicar o seguinte. Primeiro eu vou dividir então o intervalo ao meio, e aqui eu tenho código para gerar o gráfico. Eu vou gerando o gráfico de cada um dos pontos x gerados, o passo a passo. Aqui com esse f'printf, eu vou mostrar a tabela de valores. Eu vou mostrar numa coluna o valor de x, depois o f de x, vou mostrar o b menos a em módulo, e vou mostrar o valor de a e b. Aqui está o método da bisseção propriamente dito, né? Então, como eu divido o intervalo ao meio, eu verifico o seguinte. Se entre f de x e entre f de a e f de x houve troca de sinal, significa que b vai ter que ser substituído pelo valor de x. O valor de b anterior vai deixar de existir e vai receber o valor de x. Agora, se isso aqui for falso, significa que a raiz está entre x e b. Dessa maneira, eu vou para o else e vou jogar o valor de a fora e vou usar o x para ficar x e b, e x e b vai ser o meu novo intervalo. E aí eu divido de novo o intervalo ao meio e calculo isso aqui até que o b menos a em módulo seja menor que a precisão. Se for menor, eu paro. Ou o valor absoluto de f de x seja menor que a precisão. Dentro desse while, eu vou imprimindo, usando o f'printf, eu vou imprimir o valor de k, alguns passos, vou imprimir o valor de x, como estava aqui, vou imprimir o valor de f de x, como a forma que eu tinha anunciado, o b menos a em módulo, e vou imprimir o b e o a. O b ou o a, um dos dois foram atualizados aqui. Tá certo? Então eu vou imprimindo cada um dos pontos de x gerado, para que eu tenha no gráfico a progressão da obtenção dos valores. Depois eu vou gerar um gráfico onde eu vou plotar melhor a região A e B, e finalmente eu vou imprimir a minha resposta x. Então, como nós tínhamos visto, a minha raiz está aqui entre 1,4 e 1,6. Eu posso colocar o intervalo 1 e 2, posso passar a B 1 e 2. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar aqui um ponteiro para a minha função, porque a minha função precisa ser passada para o método da bisseção. Então, eu vou chamar até de f recebe aquele arquivo que eu havia gerado, funcão sublinha f. Funcão sublinha f. Eu ponho um arroba aqui na frente, para que esse f aponte para aquele arquivo que foi gerado. Ou seja, o método da bisseção implementado, ele vai receber aqui f, exatamente essa função que foi gerada, x ao cubo menos x menos 2, para ele poder fazer os cálculos. Agora basta então chamar o método da bisseção passando no intervalo AB. Como nós vimos no gráfico, a raiz está entre 1 e 2, eu vou até fazer um zoom out aqui. A nossa raiz está entre 1 e 2, está perto de 1,5. Então eu vou chamar o método da bisseção. O A eu vou passar o 1, o B eu vou passar o 2. A função que ele espera, f, eu vou usar essa variável que eu acabei de criar. Esse f aqui, mais uma vez, ele não tem relação com esse f não, é só uma coincidência. Eu poderia ter chamado aqui de outra coisa, tá? Mas eu vou chamar de f. Ou seja, eu vou passar para o método da bisseção a função sublinha f, que consiste nessa função matemática aqui, tá bom? Eu vou passar o f e vou passar minha precisão. Vou passar uma precisão de 10 a menos 2. E vou chamar o método da bisseção. Pronto, ele já calculou para mim aqui. Ele me disse que a raiz é 1,5195, o que é coerente com o gráfico que nós vimos, né? Aliás, ele até gerou um outro gráfico aqui, ficou interessante. Ele foi mostrando a progressão de pontos, né? Ele começou com 1,75, deve estar aqui, depois 1,625, 1,56 e foi plotando os pontinhos, cada um próximo disso aqui. Lembrando que esse gráfico é novo, né? E já não tem a ver com aquele gráfico anterior que eu tinha gerado. Mas ele mostrou aqui a progressão dos números. Se eu passasse um intervalo maior,
Se eu passasse aqui 0 e 2, ele gastaria mais passos, né? Ele gastou um pouquinho mais passos. Então, ele foi gerando aqui os pontos, a progressão de pontos, até chegar no valor 1.519531. Posso aumentar mais aqui, né, para exemplificar. 3, ele vai gerando ainda mais passos, gerou um nono passo aqui. Né? Ou então, eu posso colocar um intervalo mais enxutinho, né? Como eu sei que está perto de 1,5, eu vou passar aqui 1.5 e 1.6. Pronto, com 4 passos ele já conseguiu achar a resposta. Esse é o método da bisseção. Eu poderia usar também o método da posição falsa. A posição falsa é bastante semelhante ao método da bisseção, porém, a forma de atualizar o valor de x é diferente. Olha, o método da bisseção e da posição falsa, eles se diferenciam basicamente na forma como atualizar a ponto x. Vou chamar aqui então, ao invés de bisseção, vamos escrever aqui posição falsa. E vou passar o 1 e o 2 como tinha passado originalmente. Olha lá, com 4 passos. Ele também foi capaz de obter a resposta. Ele foi plotando aqui para mim a progressão dos pontos, né? E obteve a resposta. Agora eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Qual é a resposta? A resposta é o valor de x, é o valor de x que faz com que a função seja igual a zero. Se eu pegar esse valor e lançar na função, ela vai ficar igual a zero? Não, ela fica igual a menos 0.008675. Mas isso não está errado. Para obter uma raiz, eu posso obter um valor próximo de zero, que seja positivo ou negativo, tanto faz. A grande questão é que esse valor aqui, ó, ele é menor do que a precisão que foi passada, né? No caso 0.01, ok? Obedecendo a esse critério, tudo certo, ok? No próximo vídeo vamos falar do método de Newton e método da secante. Até lá!